Muito bem-vinda. Meu nome é Mário Guarnieri. Aqui no meu canal eu trato de direito penal, processo penal e legislações pertinentes, principalmente para ajudar advogados, estagiários e acadêmicos de direito. Se você se encaixa nesse perfil, seja muito bem-vindo. Eu espero te ajudar com as nossas aulas. Aproveita, se inscreve no nosso canal, começa a nos seguir, assiste às nossas aulas. Semanalmente nós subimos aqui no nosso canal uma aula nova. O tema que eu separei para abordar na aula de hoje é a procuração da queixa-crime. E eu vou te mostrar como confeccionar ela na prática, pelo menos como eu faço a confecção dessa procuração e nunca tive problema. Sempre ela foi aceita e sempre a queixa-crime foi para frente. Hoje nós vamos abordar esses requisitos da queixa-crime e eu vou te mostrar como na prática você pode redigir essa queixa-crime. Só lembrando, nós estamos presentes também em outras redes sociais, como o Telegram, o Instagram, Twitter, Facebook. Se você também é assíduo nessas outras redes sociais, gasta um pouquinho de tempo estudando, segue a gente lá também. O link, tem vários links aqui abaixo na descrição desse vídeo. Cada link vai te direcionar para uma rede social específica. Se você gosta mais do Twitter, estamos presentes lá. Eu gosto mais do Instagram, também estamos presentes lá. Eu gosto do Telegram, também temos um canal lá no Telegram. Começa a nos seguir nessas outras redes sociais e fica por dentro de várias aulas que a gente divulga nessas outras redes também. E como de costume, quando eu subir aqui, quando eu começar a aula, eu vou subir aqui na tela um material PDF. Na aula de hoje é um modelo de procuração para queixa-crime. Se você quiser ter acesso a esse material, você vai poder? Sim, vai poder, desde que você se inscreva na nossa comunidade. Aqui abaixo na descrição desse vídeo tem um link para você se inscrever na nossa comunidade. Qual é o benefício de se inscrever? Toda vez que uma aula for ao ar, você vai receber um e-mail te avisando que essa aula foi ao ar, qual o tema da aula, e também nesse mesmo e-mail você vai receber o material PDF da aula. Tá? É completo, você vai ficar atento, vai ser notificado e vai receber o material. Se você quiser ter acesso ao material, quiser ser notificado, se inscreve na nossa comunidade, link está abaixo aqui na descrição desse vídeo. Vamos parar de enrolação, vamos logo ao tema da nossa aula, a procuração na queixa-crime, como confeccioná-la. Procuração da queixa-crime. Como que você vai confeccionar a procuração da queixa-crime? Aqui nós vamos mostrar na prática como você vai fazer a confecção atendendo a todos os requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal. A procuração que vai ser confeccionada para a queixa-crime, ela exige alguns poderes especiais, algumas particularidades. Se a sua procuração não apresentar essas particularidades, essas questões especiais, ela pode ser rejeitada e quando você for sanar esse problema, já não há mais tempo hábil, já decorreu o prazo decadencial de 6 meses. Então tome muito cuidado com a confecção da procuração para queixa-crime. Primeiro ponto que a gente precisa analisar e abordar é o artigo 44, que traz os requisitos dessa procuração da queixa-crime. O artigo 44, ele enumera todos os requisitos necessários para a confecção da queixa-crime. E o que diz o artigo 44? Fala o seguinte: a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, tá? É um requisito aqui, ó, poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Presta atenção nessa partezinha aqui, ó. Devendo constar no instrumento, o nome do querelante e a menção fato criminoso. Em estudo mais aprofundado, você observa aqui que, obviamente, a procuração ela tem que conter o nome do querelante. Porque o querelante ele está outorgando poderes ao advogado para que possa ingressar com essa queixa-crime. Então, obviamente, o nome do querelante, ele tem que constar na procuração. Só que entende-se que foi um erro do legislador a não colocar aqui nessa parte daqui do querelante, na verdade deve se entender como querelado. Tá?
você obrigatoriamente vai ter que colocar o nome do querelado? Sim. Aí tem a segunda ressalva. Salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Então, na ausência de informações acerca do nome completo, da qualificação do querelado, tá? Querelante, querelado. Querelante é quem está entrando com a queixa-crime em desfavor de alguém. Alguém praticou algum crime de ação penal privada em desfavor dessa pessoa, da vítima, e a vítima, que é o querelante, vai ingressar com a queixa-crime em desfavor do querelado. É assim a intitulação que você deve usar. Então, aqui é o artigo 44. Requisitos, então, procurador com poderes especiais, você tem que constar na sua procuração que fulano de tal está otorgando poderes especiais, já vou mostrar aqui na prática. Devendo constar no mandato o nome do querelante, entende-se querelado, tá? Em estudo mais aprofundado você entende como erro do legislador, a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem previamente dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Olha só. Bom, aqui a gente já olhou. Quais são os requisitos da queixa-crime? Artigo 44 do Código de Processo Penal. Lá vem descrito todos os requisitos necessários para a confecção da procuração. Tá? E agora nós vamos ver aqui na prática uma procuração que eu costumo fazer. Ó, procuração, tá? Quando eu vou confeccionar minha procuração, eu deixo bem evidente aqui e deixo bem separado. Nada contra quem escreve corrido. Tem gente que faz dessa maneira aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Outorgante. E aí, ó, deixa corrido assim. Nada contra. Mas eu gosto de ser bem organizado nas minhas petições. Então, eu gosto de deixar assim, separadinho assim. Outorgante. Aí já coloco um S aqui, porque pode ser outorgante ou outorgados, né? Outorgante ou outorgantes. E aqui outorgado ou outorgados, né? E aí você já põe um S ali para ficar um modelo padrão, para você não precisar mudar quando há uma pluralidade de advogados e uma pluralidade de vítimas que está concedendo a procuração. Eu costumo fazer assim. Então põe outorgante, outorgado e aqui fulano de tal, aquela qualificação que você aprende até na faculdade, até para fazer a prova do OAB. Mas se você é estagiário, ou acadêmico de direito, está olhando esse vídeo aqui, como é que você vai fazer a procuração? Olha só, fulano de tal, vai fazer qualificação, nacionalidade, estado civil, profissão. Eu costumo escrever portador do RG tal, SSP, Secretaria de Segurança Pública, o Estado, CPF, vai pôr o CPF, nascido, natural de, residente domiciliado, na rua tal, número tal, bairro tal, cidade, estado, CEP. Eu insiro, tem gente que não gosta, que não põe só os dados essenciais ali. Fulano de tal, portador do CPF, RG. Eu acho que quanto mais informação, melhor. Melhor. Eu acho que você não vai ter nenhum problema em colocar informação em excesso. Ah, coloquei muita informação no cliente. Eu acredito que não é nenhum problema colocar mais informações. Mas é assim que eu confecciono. E o outorgado, obviamente, é o advogado que está recebendo esses poderes para poder ingressar com essa queixa-crime. E aí, no advogado, ó, ciclano de tal, advogado, inscrito nos quadros da OAB, MS, SP, MT, RJ, RS, enfim, sob o número tal, com sede profissional na rua tal, número tal, bairro tal, cidade, estado e o CEP. Aí são as qualificações. Primeiro aqui, qualificação do outorgante, que é o querelante, tá? No outorgante aqui é o querelante barra vítima, para que você entenda. E o outorgado é o advogado que está recebendo esses poderes para poder ingressar com a queixa-crime em desfavor do querelado. Aí é o advogado aqui. E aí, ó, outorgante, outorgado. Beleza? Essa é a primeira parte da procuração. Qualificação do outorgante, que é o querelante ou vítima, e o outorgado, o advogado. Eu costumo dar esse espaço aqui. Poderes e finalidades. E aí eu começo a escrever qual é a finalidade dessa procuração.
Bom, as, ou pode ser os, né? Aí você, vamos colocar aqui, deve ficar padrão, você não precisa ficar mudando toda vez. O ruim da procuração é que você ficar ajustando, às vezes é um outorgante só uma vítima, às vezes são duas. Então se você deixar padrão, eu costumo deixar padrão. Aqui, aí você não precisa ficar alterando, tá vendo? Esses S aqui em parênteses. Então, o outorgante, ou a, ou as, ou os outorgantes, por este instrumento, nomeia ou nomeiam, aí eu deixo sempre padrão. Porque às vezes eu tenho uma sócia, às vezes a sócia também vai atuar nesse processo, e eu já coloco no plural. Mas às vezes se for só eu também, eu deixo aqui já diminuído de maneira mais enxuta. Nomeiam e constituem os outorgados a quem, aqui é o, tá? O outorgante, a quem concede, porque é o outorgante. Sempre lembrar, se for no plural, a quem concedem. Aí a parte importante aqui eu vou até destacar. Primeira parte importante. Vamos lá, deixa eu só dar um destaque. Aí. A quem concede, aí você vai ter que escrever, escreva isso. A quem concede, com fulcro, com fundamento, no artigo 44 do Código de Processo Penal, a quem concede, com fundamento no artigo 44 do Código de Processo Penal, preciso mencionar o artigo 44? Eu sempre menciono. Sempre menciono, tá? Em que pese o artigo 44 lá do... A gente observa aqui que ele não pede para mencionar o artigo, a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar o instrumento mandado. O nome do querelante é a menção fato criminoso. Eu costumo colocar, eu acho importante, porque você já está falando ali na sua procuração que você está dando poderes, você já está concedendo poderes especiais conforme exige o artigo 44. Então eu coloco, na minha procuração eu acho importante, com fulcro, aqui é no artigo 44, com fundamento no artigo 44 do Código de Processo Penal, eu coloco. Aí eu coloco em destaque, para que não haja dúvida que são poderes especiais. Qual é o erro aqui? Colocar outorgante concede poderes para ingressar em juízo com queixa-crime. Procuração de judícia, padrão, não pode. Queixa-crime, não pode. Tem que ser uma procuração com poderes especiais. Então, o primeiro ponto que eu ressalto aqui é colocar o artigo 44 do Código de Processo Penal. Eu coloco. Eu acho de suma importância colocar, até para indicar que você está concedendo poderes especiais de acordo com o artigo 44, que são as exigências da queixa-crime. Se você colocar essas exigências, não há problema, tem que colocar. Tá? Então, eu coloco. A quem concede com fulcro, com fundamento, no artigo 44 do Código de Processo Penal, e percebam aqui que eu ponho em negrito e caixa alta, para que não haja dúvida. Poderes especiais, deixa eu dar um destaque aqui em outra cor. Aqui. Poderes especiais para ingressar em juízo com queixa-crime. Poderes especiais para ingressar em juízo com queixa-crime, tá? Os dois primeiros fundamentos importantes, as duas primeiras partes importantes da sua procuração para ofertar queixa-crime. Vai ser, então, poderes especiais, o artigo 44, a quem concede, com fulcro no artigo 44 do Código de Processo Penal, poderes especiais para ingressar em juízo com queixa-crime. São os dois primeiros fundamentos importantes para você confeccionar a procuração da queixa-crime, tá? Primeiro, falar que o outorgante concede poderes ao outorgado, com fundamento no artigo 44, poderes especiais para ingressar em juízo com queixa-crime. São os dois primeiros fundamentos imprescindíveis para a sua procuração. Mas, vai parar por aí? É só isso que eu preciso constar? Não. Vejam que, vamos voltar lá no artigo 44, o que diz o artigo 44? Aqui no artigo 44, ó, o nome do querelante é a menção fato criminoso. São outros requisitos que você não pode esquecer também. Então, primeiro a gente constou lá na nossa procuração, com fulcro, vamos lá, vamos recapitular. O outorgante, por este instrumento, nomeia e constitui os outorgados,
a quem concede, com fulcro no artigo 44 do Código de Processo Penal, poderes especiais para ingressar em juízo com queixa-crime. Deixa eu só... Tem alguma coisa fazendo barulho aqui, peraí. Vamos lá. Aí, ótimo. Poderes especiais para ingressar em juízo com queixa-crime. Tá? Com fulcro no artigo 44, poderes especiais. Beleza. Agora a gente vai entrar na segunda parte lá do artigo. Na segunda parte do artigo 44. Contra ciclano de tal que a menção ao querelado, em que pese lá, vamos voltar no artigo 44, ele fala, ó, o nome do querelante, esse querelante você entende como querelado. Tá? Em estudo mais aprofundado, você percebe que foi um equívoco aqui do legislador constar o nome do querelante. Tem que ser o nome do querelado. Nome do querelado. O nome do querelado e a menção do fato criminoso, salvo em quando tais esclarecimentos dependerem de diligência. E o que você vai fazer? Na sequência. Primeiro, está concedendo poderes especiais com fulcro no artigo 44, com fundamento no artigo 44. Aliás, a quem concede, com fundamento no artigo 44, poderes especiais para ingressar em juízo com queixa-crime. Tá? Poderes especiais para ingressar em juízo com queixa-crime. Conste isso de maneira expressa. Poderes especiais para ingressar em juízo com queixa-crime, fazendo menção ao artigo 44. Tá? De acordo com o artigo 44, concede poderes especiais para ingressar em juízo com queixa-crime. E aí, na sequência, os outros requisitos aqui do artigo 44. Contra ciclano de tal, aí você vai fazer a qualificação dele, tá? Residente domiciliado, na rua tal, papapá, RG CPF. E se você não tem os dados desse indivíduo, como que você vai fazer? Você pode qualificá-lo pelo nome, apelido, ó, fulano de tal, né, contra fulano, nome desconhecido, com apelido tal, endereço desconhecido. E aí o próprio artigo 44 faz aquela menção que você vai pedir o quê? Ó? Salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Aí o que você vai fazer? Aqui, como você não sabe, você vai colocar o que você sabe. Podendo ser encontrado na rua fulano de tal, com qualificação desconhecida, com apelido tal, nome e qualificação desconhecido, você vai ter que apontar quem que é essa pessoa. E aí na sua petição você vai pedir diligências complementares para esclarecimento de quem é aquela pessoa. Tá? Mas, fato é, você vai ter que qualificar, Se você não tem os dados, tenta buscar informações dessa pessoa. Se você constar pelo menos o nome, o primeiro nome e o endereço que você sabe pode ser encontrado, pode ser onde a pessoa trabalha, pode ser na casa dela, enfim, é importante constar. Por quê? Aí o judiciário, quando instaurar essa queixa-crime, vai expedir o mandado de citação. Aliás, no juizado vai ser o mandado de citação, mandado de citação para ir até a audiência de conciliação e depois já na próxima audiência vai ver se vai tocar, vai apresentar a defesa e aí vai continuar a marcha processual. Mas é importante você constar aqui qualquer nome, intitulação que pode ser identificado, né, que essa pessoa que é a autora do crime pode ser identificada, e qualquer endereço. Precisa ser da casa da pessoa? Não, qualquer endereço que ela pode ser encontrada. Eu sei que no fim de semana ela frequenta determinado local. Pode ser encontrado lá então. Aí pede para o oficial de justiça diligenciar até lá, para entregar esse mandado de citação. Então, é importante você achar um endereço onde essa pessoa possa ser encontrada. Não precisa necessariamente e obrigatoriamente ser a casa dela. Pode ser qualquer lugar em que ela possa ser encontrada. O importante é o oficial de justiça ir até essa pessoa e conseguir entregar esse mandado, tá, de citação. É isso que é importante, não interessa onde ela esteja. Tá? Tem algumas situações que o oficial vai precisar perguntar para ela onde ele está. E lembrando, se for a queixa-crime distribuída no juizado, não aceita a citação por edital, então vai ter que encontrar essa pessoa. Se for seguir pela citação por edital, vai ter que mandar o processo ao juízo comum e não no juizado, porque no juizado não se admite a citação por edital. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, é importante. Conste qualquer intitulação, como é essa pessoa conhecida. Só seu apelido, com o seu apelido. Tá? Podendo ser encontrado no endereço tal. Eu sei onde ela trabalha, não sei onde ela mora. Pode ser.
Tá? O importante é que essa pessoa seja encontrada, ok? Aqui é a outra parte, a terceira parte da nossa procuração. Vou destacar aqui de rosa, tá? E na sequência, você vai ter que colocar de maneira sucinta, os dados do crime. Né? O que aconteceu que está motivando a distribuição dessa queixa-crime? Você não vai fazer igual na petição. Na petição você faz de maneira mais elaborada. Tá? Você narra, põe detalhes, o horário, como ela descobriu. Aqui não é preciso. Você vai narrar de maneira sucinta. Aí no meu exemplo aqui eu coloquei, ó, porque no dia tal de 2021 publicou mensagem de cunho difamatório em desfavor da querelante ou do querelante, vamos colocar do ou da, utilizando-se, para tanto, de sua rede social Instagram, atribuindo à mesma o apelido de vizinha mal amada, praticando assim o crime, vou parar aqui, praticando assim o crime de difamação previsto no artigo 139 do Código Penal, motivando a presente ação penal privada. Bom, segundo ponto aqui então, narrar aqui de maneira sucinta, deixa eu ver outra cor, verde. Narrar de maneira sucinta os fatos como se deram. Por que a vítima está distribuindo a queixa-crime em desfavor dessa pessoa? Por quê? O que aconteceu? E aí é preciso identificar o que aconteceu. Você não vai narrar, repito aqui, como você faria na petição inicial, que é mais elaborada, né, de maneira mais completa. Aqui, sucintamente. Põe o dia que aconteceu, o que aconteceu e só. No meu exemplo aqui, que está em alta até, todo mundo usa o Instagram e pode ocorrer ofensas no Instagram. Ocorrendo esses tipos de ofensa no Instagram, dependendo do tipo de ofensa, pode ser injúria e difamação. Aí você vai analisar o caso para ver qual o enquadramento legal que você vai dar e você vai pegar e fazer a queixa-crime de acordo com esse crime praticado. E vou ter que fazer menção ao crime que foi praticado na procuração? Sim. Tá lá no artigo 44, ele fala isso, ó. Deixa eu colocar aqui. E menção ao fato criminoso. Você vai ter que fazer menção? Vai. Tá? Se você esquecer um desses requisitos aqui, pode ser que a sua procuração não seja aceita. E aí quando você for intimado para regularizar essa procuração, então, o que acontece na prática? O juiz vai indeferir a queixa-crime? Tem juiz que indefere, tem juiz que abre prazo para que a defesa possa, dentro do prazo, regularizar, e tem juiz que indefere, aí cabe a defesa entrar com um recurso cabível e apresentar uma nova procuração. Qual é o cuidado que você tem que ter, né, quando você não preenche os requisitos? Regularizar essa procuração dentro do prazo decadencial de 6 meses. Lembrando, o prazo decadencial de 6 meses são contados a partir do momento em que a vítima sabe quem é o autor. Não é como na prescrição, que a contagem do prazo começa a fluir a partir do momento em que ocorreu a prática criminosa. Não é. Aqui na queixa-crime, o prazo começa a fluir a partir do momento em que a vítima sabe quem é o autor do crime. E aí começou a fluir o prazo decadencial de 6 meses. Se você não regularizar essa procuração dentro desse prazo decadencial, acabou, você não vai poder entrar com essa queixa-crime. E aí vai ter que se ver com o seu cliente. Se você for advogado, você pode ser representado na ordem por conta dessa desídia. Você pode ser processado pelo seu cliente. Então é muito importante ficar atento na confecção da procuração para a queixa-crime. Certo? Não cometa nenhum tipo de equívoco, que na aula a gente já está abordando. Segue esse passo a passo aí, que não vai ter erro e a sua procuração vai estar completinha, tá? Seguindo esse passo a passo que vai estar completa, não vai ter nenhum tipo de problema. Bom, voltando para a nossa aula. Bom, concede, com fulcro no artigo 44, poderes especiais para ingressar em juízo com queixa-crime. Aqui, a qualificação do querelado, tá? Vou colocar aqui. Qualificação do querelado, e aí eu coloquei aqui, ciclano de tal, brasileiro, solteiro, papapá, e menção sucinta, não vai narrar de maneira extensa, sua procuração não pode ter mais de uma folha, pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Então você coloca ali,
menção fato criminoso, aqui no meu exemplo, porque no dia tal publicou mensagem com difamatório em desfavor da querelante, da querelante, utilizando-se para tanto sua rede social, Instagram, atribuindo a mesma o apelido de vizinha mal amada. E aí, por último, você faz um enquadramento legal. Tá? O enquadramento legal é qual, a partir dessa narrativa aí, a partir disso que aconteceu, qual foi o crime praticado? Tá? Que é a menção ao fato criminoso. Então você vai, ó, item 1, vamos enumerar. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Bom, item 1. Tem alguns aqui que não constam no artigo 44, mas eu gosto de colocar, tá? Esse aqui vai ser o 2, tá? Aqui o item 3. Aqui o item 4. E aqui o item 5. Tá vendo? São 5 itens aqui, de acordo com a minha prática, o que eu já observei de indeferimento de procuração. São 5 itens que eu separei, que são importantes para você confeccionar a sua procuração para queixa-crime. Primeiro, os outorgados, né? Por este instrumento, nomeia e constitui os outorgados a quem concede 1. Com fulcro no artigo 44, demonstrando que você está de acordo com o artigo 44. 2. Poderes especiais para ingressar em juízo com queixa-crime. Contra. 3. Qualificação do querelado. Qualificação do querelado, se você não sabe, põe como ele é conhecido e onde ele pode ser encontrado. Ou pede ao juiz na petição para que diligencie, faça diligência a fim de encontrar essa pessoa. 4. Narrar de maneira sucinta qual foi o crime praticado, o que aconteceu. Não é de maneira extensa, de maneira sucinta, bem curtinha, sua procuração só pode ter uma folha, para não ficar aquela loucura. E 5, você vai apontar qual foi o crime praticado e a respectiva tipificação legal. Aqui no meu, difamação prevista, né, o crime de difamação previsto no artigo 139 do Código Penal. Esses 5 itens são importantíssimos para a sua procuração, para ofertar a queixa-crime. E aí, respeitando esses 5 itens aqui, você está blindado. Você respeitando esses 5 itens que eu separei aqui, você não vai ter qualquer tipo de problema na sua queixa-crime. Vai na fé, pega na mão aqui, na minha mão, na mão do Mário, e vai embora que você vai conseguir. A sua procuração não vai ter nenhum problema, você não pode ir despreocupado. Respeitando esses 5 itens que eu separei, não tem como a sua procuração ser indeferida. Tá? Tome muito cuidado. Não vá, pelo amor do Senhor, não vá fazer aquela procuração adjudícia comum, que todo mundo pega. Todo mundo faz. Procuração de... Você agora está sabendo. Todo mundo já sabe, mas como escrever na prática? Separei a aula aqui, bonitinha. É esse passo a passo que você vai ter que seguir para confeccionar a sua procuração. A judícia não, a procuração de poderes especiais para oferecer a queixa-crime, tá? Seguindo esse passo a passo aqui, você não vai ter nenhum tipo de problema. E o encerramento aqui, cidade, estado, a data e o nome do outorgante, é o nome da pessoa que está concedendo essa procuração para você, tá? Então, 5 itens aí da procuração da queixa-crime, tá? 5 itens essenciais para a confecção da procuração para ofertar queixa-crime. Item 1, o outorgante nomeia e constitui os outorgados a quem concede 1. Com fulcro no artigo 44 do Código de Processo Penal, mostrando que você está respeitando esses requisitos. 2. Poderes especiais para ingressar em juízo com queixa-crime. Consta de maneira expressa. 3. Qualificação do querelado, o autor do crime. 4. Fazer a menção sucinta, não precisa ser de maneira extensa. Menciona de maneira sucinta qual foram os fatos que ensejaram a distribuição dessa queixa-crime. E 5, você vai apontar o crime e a tipificação legal. No meu caso aqui, difamação prevista no artigo 139 do Código Penal. Cidade, estado, fulano de tal. A sua procuração está adequada, respeitando esses requisitos aqui, você vai poder distribuir a sua queixa-crime sem nenhum problema, tá? A sua procuração não vai ser rejeitada.
Eu vou encerrando a aula aqui, a aula de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, muito que você tenha aproveitado. Aproveita, nos segue também nas outras redes sociais. Todo dia nessas outras redes sociais a gente manda aula nova, comentando de peças, de teses. São aulas muito interessantes. E aqui no nosso canal se inscreve também, entra para a nossa comunidade, seja alertado toda vez que uma aula nova for ao ar. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.